Boa tarde, pessoal. Iniciou a gravação. Bom, vai continuar entrando o pessoal aí. Enquanto isso, eu vou iniciando aqui a nossa aula de hoje. Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Podem ir escrevendo aí no chat, que eu fico lendo aí, se vocês estão todos tranquilos. Eu vou iniciar. Bom, essa é a quarta unidade, né, do nosso projeto integrador. Então, o nosso módulo termina hoje em termos de conteúdo. Hoje nós vamos ver o gerenciamento de aquisições e esse item, embora ele esteja escrito como apresentação dos seminários, e eu dei a data para vocês até o sábado, né? Então, hoje ninguém vai fazer a apresentação, não. O próprio link, eu vou assistir as apresentações até o final de sábado, final de domingo, para aí sim, já no mais tardar na segunda-feira, divulgar quem passou direitinho as notas e quem eventualmente ficou em recuperação. Tá ok? Então, hoje nós vamos ver essa parte, ela vai ser mais curtinha essa aula, acho que nós não vamos nem chegar ali a 12h30 da tarde, já que a gente só ficou com o tema de gerenciamento de aquisições para hoje. Eu vou também, depois de gerenciamento de aquisições, relatar algumas experiências minhas em gerenciamento de projetos, em participação em projetos, o que é que eu tive de experiência, até para ajudar, de repente, vocês, se vocês, porventura, quiserem contribuir mais com os relatórios. Eu vi que tem 5, até um pouco antes de eu entrar, tinha 5 relatórios já. Alguns estão bacanas, estão bons, né, relatados. Outros eu vou comentar alguns probleminhas com o relato, mas, no geral, ficou bom. Tá? Então, vamos lá. Bom, da mesma forma como todas as vezes no início, eu repasso um pouquinho a ementa, dessa vez somente com 12 slides, né? Bom, lembrar que a própria disciplina, né, de projeto integrador, ela nos remete a essa etapa aqui da formação profissional, em vocês demonstrarem as habilidades e competências que vocês adquiriram durante todos os 3 anos de curso técnico em manutenção e suporte de informática no IFRO de Guajará-Mirim, Instituto Federal de Rondônia de Guajará-Mirim. Nesse momento, o que se espera do minicurso que vocês vão colocar no YouTube para a sociedade em geral e para também, obviamente, eu poder avaliar vocês e todos os professores possam ver o resultado do que vocês estão explicando, e isso vai servir também para vocês serem avaliados dessa disciplina. Então, o que é que se busca, né, com isso? Se busca a resolução de problemas que existem no mundo, quaisquer problemas que se liguem à informática, e aí vocês vão, então, trazer, né, a elaboração, o desenvolvimento de algum projeto. Nesse sentido, ele é extensionista, porque ele é uma extensão para a sociedade, não é interno do Instituto Federal, não é somente para o público do Instituto Federal. E aí, então, como objetivo geral, é sempre demonstrar ao meio acadêmico e à sociedade a inter-relação das habilidades e competências adquiridas no percurso formativo, qual é a sua utilização, importância e aplicabilidade no contexto da área de formação. Eu vou buscar em poucos minutos só explicar para vocês uma coisa interessante que eu li essa semana. Existem vários métodos, né, que as instituições, colégios, escolas, faculdades no mundo, eles tentam ensinar aos seus alunos. E esse é o grande desafio. Qual seria a melhor forma, ou as melhores formas de você levar uma forma pedagógica que seja boa para o aluno? E um método que a gente até tenha utilizado alguma coisa, e na nossa disciplina de projeto foi bem assim, você gira em torno de um projeto para utilizar as várias habilidades, né? Existem instituições que estão já utilizando isso com muito rendimento, são muito boas, e elas buscam colocar o aluno o ano inteiro em um projeto. Então, por exemplo, vocês começariam, que a gente teve apenas no módulo, mas vocês começariam, vamos dizer, o ano, ou até mesmo 2 anos, para desenvolver um determinado sistema. E aí todas as disciplinas, por exemplo, redes,
por exemplo, banco de dados, linguagem de programação, lógica de programação, elas são trabalhadas, focadas exclusivamente nesse grande projeto de vocês. E aí, no final, tudo está relacionado não apenas ao conhecimento que a gente passa para vocês, no geral das disciplinas, mas focado e aplicado para o projeto. Essa é uma abordagem que a gente hoje, como professor, a gente está discutindo. Talvez no futuro, não sei se a própria instituição, o Instituto Federal, venha a colocar especificamente um curso inteiro assim. Mas há várias abordagens, principalmente em projetos de extensão, que podem ser desenvolvidos dessa forma. Então, de repente, depois desse ano, quando vocês se formarem, de repente a gente, como professor, coloca algum projeto assim, né? Para ensinar baseado exclusivamente num projeto, ensinando as disciplinas com aquilo. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Bom, tirando essa parte, vamos lá. Eu queria que vocês, eu vi lá que até agora poucos, né, também depositaram o seu link lá. Eu estendi lá durante essa semana a pedidos, né, que vocês possam, não precisam entregar necessariamente até meia-noite de hoje, mas entregar o link lá e junto o relatório, tá? Quando sair da aula, eu vou estender também o prazo do relatório, para que ele não seja só hoje, mas que seja também até meia-noite de sábado. Que é para vocês irem lá no AVA, especificamente na nossa aula do dia 10, tá? Na aula do dia 10, e vocês vão verificar lá, perdão, na aula do dia 17, aliás, e vão colocar lá, depositar o link, tá certo? Onde? Especificamente no fórum, tá? Tem o fórum lá, e aí lá no nome do fórum tá dizendo, ó, deposite o link aqui, né? Coloca o link aqui. Então, eu quero que vocês coloquem o link lá no fórum. Não precisa ser somente um link. Se você fez o vídeo dividido em 3 partes, 2 partes, coloca os 2 ou 3 links lá, tá? O que mais? Bom, basicamente é isso. E aí, a partir daí, o que eu vou pedir para vocês é que façam a divulgação dos minicursos de vocês. Que vocês vão lá nas redes sociais, como no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Qualquer um que vocês tenham, e postem seu vídeo lá para que vocês consigam ter visualizações nos vídeos de vocês. E aí a gente vai conseguir repercutir na sociedade. Mas aí esse aí é um próximo passo, tá? Já que a gente tem ainda os módulos futuros ali de virtualização e manutenção de periférico até o final do ano. Esse aí eu posso até colocar como uma atividade das outras matérias lá, tá bom? Especificamente a respeito do relatório que eu quero que vocês façam, lembrar que, bom, tem que ter uma capa, pelo menos, tá? Então, vocês vão colocar a capa com o nome de vocês, né, a matéria e Professor, o senhor vai colocar a gravação no AVA? Vou, tanto de hoje também. Mas o senhor tem, assim, mais ou menos o dia para colocar? O que eu faço normalmente é porque eu tenho uma outra atividade na sequência lá às 5 horas da tarde. Então, lá para até 10 horas da noite eu consigo colocar. É porque aqui em casa tá chovendo, em casa não, aqui em Portugal tá chovendo, e a internet fica toda hora caindo, eu não entendo nada que você tá falando direito. E você não está me escutando? Agora eu tô. Mas toda hora cai e sai do aplicativo, aí eu tenho que entrar de novo e fica. Tente novamente. Mas fica aí, vai tentando. De qualquer forma, a gravação vai estar lá, tá? É porque realmente assim, eu não consigo colocar muito rápido, porque eu vou ter essa outra atividade e existe o tempo para eu fazer o upload no YouTube, e aí vai ficar confuso se eu for tentar fazer isso tudo de uma vez. Mas eu vou tentar colocar até 8, 9 horas da noite. Tá bom, professor. Obrigada. Fica aí tentando. Então, no relatório, basicamente, eu quero que vocês descrevam, né, o que deu certo no projeto, o que é que foi bom, se deu alguma coisa errada, o que é que deu errado, e como é que você poderia ter feito melhor. De alguns relatórios que eu já li, que depositaram lá, que já colocaram, tem principalmente 2 deles que estão dizendo assim, olha,
Mas foi muito pouco tempo, uma semana, muito pouco tempo para fazer o vídeo, ou para fazer o projeto. Pessoal, nós estamos fazendo isso já faz um mês. Hoje faz exatamente 30 dias que nós estamos fazendo. Então não venham lá no relatório dizer que foi uma semana, ou porque a própria aula, as gravações da aula estão tudo no AVA provando que nós estamos discutindo sobre o projeto desde o primeiro dia de aula. Não tem como você colocar no relatório que é porque faltou tempo. Então, quem colocou isso no relatório, eu queria até que, se você puder, corrija. Porque senão fica um relatório que não está dizendo a verdade. Tá bom? Então, não adianta criticar o tempo. Um mês é mais que suficiente para produzir um vídeo de 30 minutos. E aí, então, ver o que é que vocês poderiam ter feito melhor nesse caso. Bom, vamos lá. Relembrando lá, onde é que está aquisições dentro do gerenciamento de projetos, né? Então, o gerenciamento de projetos, ó, a gente tem os três, né, o tripé de ouro, né? Que é o tempo que eu executo um projeto, olha aí, que é o que eu apontei agora, que estão reclamando lá no relatório, os custos e o escopo. O escopo é o que é que eu vou fazer, como é que tem que ser o produto ou o serviço que o projeto vai criar. E aí, de acordo com como eu faço ele, por quanto eu faço, o preço, e no tempo que eu faço, eu vou ter a qualidade percebida pelo dono do produto ou do serviço que encomendou a mim através do projeto. No caso do nosso projeto, quem é que encomendou? Eu, como professor, encomendei o projeto a vocês fazer o vídeo. Então, bom, custos nós temos só, né, na verdade, quase zero. Nós temos o tempo, que houve um mês aí para fazer, e o escopo que foi pedido de forma clara. Foi o quê? Um vídeo com 30 minutos no YouTube explicando especificamente qualquer coisa que vocês desejem, desde que pelo menos uma das disciplinas seja de informática e a outra disciplina, né, nessa interdisciplinaridade, né, pode ser uma de núcleo comum, desde o primeiro ano até o terceiro, ou pode ser uma outra técnica. Então, exemplos. Se eu quero falar alguma coisa em relação a banco de dados, quais são disciplinas irmãs de banco de dados que casam bem como queijo e doce, né? Como diz a história. Especificamente, linguagem de programação, por exemplo, ou lógica de programação. Principalmente linguagem, né? Com banco de dados. De infraestrutura. Pode ser com banco de dados? Pode, também não tem problema não. Aí você vai trazer mais as questões de conexão, tecnologia de servidores, né, e endereçamento de rede para o banco de dados, esse tipo de coisa. Então, aí vocês podem também usar outras disciplinas, por exemplo, um software que ensina física. Isso seria interessante também, você falar sobre isso, explicar sobre isso. Então, são sempre, né, o conjunto de pelo menos duas, aí também pode ser você tratar 3, 4 disciplinas, não tem problema. O que vocês desejarem fazer, essa é a liberdade da disciplina, do projeto. Vocês são livres para escolher os temas que vocês vão abordar. Quais são as restrições de projeto lá? É aquela, tem que ser 30 minutos no YouTube, na plataforma YouTube, depositada aí agora, mudada a data, né? Dado mais 2 dias de prazo até o dia 19. Pronto. Essas são as restrições. E aí, ó, dentro então, né, desse tripé que forma a qualidade, a gente tem as outras disciplinas de gerenciamento de projeto que tratam em si, né, e perpassam o projeto como um todo, como, por exemplo, a gerência de integração, que é integrar todas as outras disciplinas umas com as outras. Então é por isso que o arco azul dela aqui, ó, o círculo azul dela, perpassa quase todas, só não perpassa recursos humanos e aquisições. Então, eu tenho que me comunicar bem, na gerência de comunicação a gente viu isso, tem as partes interessadas, que é controlar aquilo que as pessoas que têm interesse no projeto, eu possa ser conciliado, aquilo que elas desejam com aquilo que é possível fazer. E os riscos que o projeto traz, aquilo que tem risco de acontecer, aquilo que tem risco de até ser melhor do que estava projetado inicialmente. E para isso eu tenho 2 processos que correm em paralelo. São eles: a gerência de recursos humanos, que basicamente trata da contratação,
e dos serviços de recursos humanos para as equipes que estão envolvidas no projeto, como executores, tá, de projeto. É diferente de partes interessadas, onde eu posso ter aqui como parte interessada acionista, o governo do estado de Rondônia, o governo federal, o governo municipal de Guajará-Mirim. Então, essas são pessoas e partes interessadas. Mas eu não vou, através de recursos humanos, gerenciar alguma coisa do salário da pessoa que é o governador, não. Eu só vou gerenciar o salário de quem está envolvido no projeto. E aí, hoje, a gente vem, então, para falar desse outro processo que está ao lado, né, de todo o projeto, que é a gerência de aquisições. Como nós fazemos aquisições no projeto. E aí, no final, vocês vão ver o item que é tomar a decisão se a gente vai comprar mesmo ou vai decidir fazer aquilo dentro do projeto. Até aqui temos dúvidas? Digam sim ou não, por favor, aí no chat. Maravilha. Todos estão me ouvindo, então, né? Beleza. Então, olha só. Então, hoje nós vamos tratar um pouco do planejamento e até mesmo da execução, né, do gerenciamento dessas aquisições. Antes de começar, eu queria dar uma definição de, quando a gente fala assim, gerenciamento de aquisições, parece um negócio tão grande que aí você faz assim, meu Deus do céu, que é isso? Mas vamos dizer assim, na sua vida, você teve com certeza decisões de que você queria comprar uma coisa. Seja um caderno, seja um notebook, seja um celular, seja um sapato, uma camisa, qualquer coisa, um alimento. E para você ter certeza daquilo que você deseja comprar como produto, como bem, né? Você tem essa que tomar uma decisão em relação às qualidades do produto e basicamente também em relação ao preço desse produto. A existência do produto onde você precisa comprar ou se você vai precisar encomendá-lo. E para tomar essas decisões, elas não, principalmente no gerenciamento de projeto ou numa empresa, numa instituição, que você trabalha num órgão, você não pode tomar ela de qualquer jeito. Não pode ser, eu vou comprar isso porque eu quero. Não. Você tem que comprar ela da melhor forma possível, que seja, né, com custo bom, ou seja, economicamente seja viável, seja bom, mas que também ela atenda a tudo que você precisa, satisfaça aquilo que você deseja obter de benefício com a aquisição daquele produto. Então, por exemplo, se eu quero adquirir um computador que vai fazer parte do projeto notebook, esse computador eu tenho que analisar primeiro o que é que eu quero utilizar nesse computador, qual é o tipo de software, né? Então, se eu for utilizar um software gráfico para fazer projetos de AutoCAD, por exemplo, de engenharia, um CAD, ele tem que ter uma característica, ele tem que ter mais memória, ele tem que ter placa gráfica, provavelmente. Então, você vai precisar avaliar. Eu não posso chegar e comprar um Chromebook para tentar fazer rodar o AutoCAD. Isso vai ser muito difícil. Então, é o tipo de coisa que você vai ter que analisar primeiro. Então, o primeiro passo no planejamento é saber o que você quer comprar. A gente vai ver isso mais à frente. Assim como também para contratar um serviço. Eu preciso de um serviço de uma pessoa que venha montar um telhado na minha casa. Então, o que é que eu tenho que analisar? Bom, essa pessoa faz tempo que ela já trabalha com isso, ela tem experiência, ela entrega um serviço de qualidade, ela instala bem um telhado na minha casa. Então, qual é o preço que ela vai cobrar para a instalação desse telhado? Ela já traz o material no preço inteiro ou sou eu que compro o material e ela só faz o serviço? Então, são decisões, são coisas que vocês têm que tomar no dia a dia, na vida de vocês. Então, antes de ir para esse passo, eu quero só fazer uma pergunta para vocês, interativa aqui no Mente, aqui para saber quantos de vocês já fez uma pesquisa de preços para comprar alguma coisa. Então, eu quero que vocês entrem no Mente, ó, e botem esse código aqui, ó, 90 27 734. 90 27 734. Todo mundo sabe entrar no site do Mente? O site é mente.com, tá? menti.com. Beleza, ó, já tem pelo menos uma resposta aí.
Então entra no mente.com e aí vocês botam esse código 90 27 734. Todos que estão na aula precisam lá responder. Até agora só uma pessoa responder. 2, 3, 4. Vamos lá, minha gente. Rápido para a aula passar logo, senão vocês vão ficar aqui até 6 horas da noite. Vamos lá, vamos lá. O código é 90 27 734. Vou digitar o código aqui, tá? É 90 27 734. Tá digitado aí no chat. Pode copiar do chat aí. Vamos lá, que ainda tem aí pelo menos 10 para responder ainda. 10 ou 12 aí para responder. Cadê o resto? Acorda na aula, galera. Até agora 22. Quem mais? Quem mais? Quem está na aula e está só dormindo? Pois é, o cara tá na aula, mas tá matando a aula. Olha aí, ó. É assim que a gente descobre, tá vendo? Vão lá, completa aí, falta aí, falta aí, falta aí. Bom, vamos continuar. Deixa os dorminhocos aí. Dorminhoco agora na pandemia pode dormir porque não estão abrindo a câmera, né? Vou te contar. Mas tudo bem, tá 24 já é suficiente. Olha só, então todos, 25. Todos vocês tiveram experiências de comprar, né, um serviço em algum momento ou comprar um produto. E aí vocês pesquisaram preço. A gente vai ver um exemplo de planilha de pesquisa de preço. Então, ó, 26 dos 26, 100% já compraram. Maravilha? Isso é muito bacana de saber. Então, ó, vamos voltar aqui. Então, você lembra naqueles nossos 4 processos, né? Que naquelas 4 fases, né? Na verdade, a gente tem. Na hora do planejamento é planejar, desculpe, o gerenciamento da aquisição. Como é que você faz isso? Você vai documentar suas decisões de aquisição. O que é que você precisa comprar, como você vai comprar, se você vai comprar através da internet, se você vai comprar numa loja que existe fisicamente onde você está, em Guajará-Mirim, ou em Porto Velho, em qualquer lugar em Rondônia, e quando é o momento de comprar. Por que quando especificamente, pessoal? Quando você está fazendo um projeto, e vamos dizer, numa construção, você não necessariamente precisa comprar todos os materiais ao mesmo tempo no começo. Até por causa da restrição de espaço para armazenar, entendeu? Então, se você fizer isso, você vai acabar sobrecarregando o local da obra. Assim como também em informática. Se você vai construir o data center e já chega o material todinho e você não tem um lugar para guardar, você pode ter problemas. Então, talvez a sua mecânica sua mecânica não, vou usar outra palavra melhor, vamos dizer assim, a sua dinâmica de comprar isso seja de determinados. Uma semana eu compro isso e instalo, daqui a outra semana eu compro a outra parte, daqui a outra semana a outra parte. Ou pelo menos já compro tudo e entrego em partes, que é para poder eu gerenciar esse local. Então você vai nessa fase de planejamento, além de saber o que quer, como quer e quando quer, identificar os potenciais fornecedores do que você precisa. Como é que você identifica? Bom, se você sabe exatamente os detalhes do projeto, daquilo que você quer comprar, você vai encontrar o que a gente chama de players, né? Ou no Brasil, vamos dizer, em português, seria vamos dizer, os principais concorrentes que existem, que vendem um determinado produto ou um serviço. Então, por exemplo, se você for comprar banco de dados, se você fosse comprar uma licença,
existe o quê? O DB2 da IBM, existe o Oracle, da Oracle, existe SQL Server, da Microsoft. Então, se você também não quer comprar e acha que é suficiente um que seja software livre, então você vai ter que fazer uma avaliação de produto também, mesmo que não seja para aquisição. Mas é uma avaliação de produto, como por exemplo, o MySQL me serve, MariaDB me serve, Postgre serve. Então, essa é a primeira fase de planejamento para você saber o que é que você precisa ter. Na fase de execução, você então vai conduzir as aquisições, você vai então proceder às compras. Então você vai obter as respostas desses fornecedores, vai selecionar qual é o fornecedor que você quer. Oi? Alguém falou? Vai selecionar os fornecedores através, seja do melhor preço, seja da melhor qualidade, seja daquele que te entrega no prazo melhor. Então você vai decidir a partir de informações normalmente técnicas, tá? Você também vai proceder a algumas negociações. Ó. Eu quero que você faça, mas dado esse volume que eu estou comprando, essa quantidade, eu quero que você me melhore o preço aí. E aí, finalmente, quando você consegue isso, você adjudica, faz a adjudicação ou a assinatura de um contrato. Né? Depois que você, então, comprou, você vai, então, controlar as aquisições. Vai fazer, então, o gerenciamento do contrato e do relacionamento com esse fornecedor, monitorando o desempenho. No desempenho, aqui a gente quer dizer, ele entregou aquilo que foi prometido em contrato, ele entregou na qualidade, no tempo, né, que é o prazo, nas condições que eu realizei essa compra. Tudo foi muito bem, foi correto, ele trouxe, entregou no dia correto. E aí também se eu precisar fazer alguma correção, olha, eu fiz essa compra para entregar aqui na minha empresa, mas minha empresa, de repente, no meio do caminho da compra aí, mudou de prédio, ela não vai mais trabalhar nesse prédio, a sala agora fica no outro corredor. Então, mudou um pouquinho o layout e é possível a gente, então, fazer alguma mudança, corrigir, ou diminuir o valor do contrato, ou aumentar o valor do contrato, é possível fazer uma negociação a partir dessa mudança de escopo que pode ter eventualmente acontecer. Finalmente, a gente tem o processo de encerramento da aquisição, que é o quê? É você, mas tem que ser, viu, Crislão? Tem que ser mão de vaca sempre, para você comprar no melhor preço. Encerrar a aquisição é você, então, finalizar cada projeto, que inclui, inclusive, um termo de encerramento desse contrato, ver se tem algum item que não foi aprovado, fechar quaisquer pagamentos pendentes, se é pagamento pendente, ver se tem alguma multa ou rescisão contratual. Na verdade, a multa não é interessante que a gente faça no começo, né? Não no final. Mas se existe algum saldo de contrato e houve multa a ser aplicada, aplicar essa multa e com os termos do contrato. Você não aplica nada a esmo, né? À sua vontade, mas aquilo que está acordado. Então, nessa fase também de planejamento, então você vai, indo para outra parte da descrição, né? Decidir o que é que você vai fazer e o que vai comprar, que a gente vai falar daqui a um pouquinho. Vai especificar o produto, tecnicamente, o que é que ele precisa. Quais são os critérios de avaliação para você escolher entre um fornecedor e outro. E se você vai fazer como é o tipo de pedido. Se é um RFP, RFQ, RFI. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, porque eles são muito técnicos em relação à forma como se compra, tá? Isso aí também, em um dia, quando vocês forem trabalhar com isso, vocês vão entender e aprender direitinho cada etapa. Porque se eu for abrir isso aqui, é um tema muito longo. Então, você vai solicitar propostas dos seus fornecedores dos preços para entregar aquele produto ou fazer aquele serviço para você. A partir daí, com a condução que a gente viu lá da aquisição, você tem, então, aquilo mesmo que estava lá, obter a resposta do fornecedor, selecionar e assinar o contrato. E, finalmente, fazer, então, a contratação da aquisição, né? O controle da aquisição. Do mesmo modo como os outros, e a gente foi montando essa telinha, né, sempre, eu tenho quais são os documentos de entrada ou as fases de entrada do projeto que eu já tenho e as ferramentas que eu vou utilizar e quais são as saídas, né, desse processo que vão ser geradas a partir da gerência de aquisição.
Eu tenho, então, ó, um plano de gerenciamento de aquisições, né, que eu montei previamente. Eu tenho documentos para fazer a aquisição, documento de aquisição, critério para selecionar propostas de fornecedores, as próprias propostas dos fornecedores, os documentos de projeto, a decisão de fazer ou comprar, que a gente vai ver daqui a um pouquinho, e a especificação do trabalho das aquisições. E também os ativos de processo. Opa. Quais são as técnicas e ferramentas? Eu posso fazer reunião com licitações, né? Eu posso fazer, normalmente isso aqui é para compra governamental. Mas eu também, como empresa privada, se eu quiser, eu faço uma licitação também, tá? Inclusive o Banco do Brasil, por exemplo, ele tem uma ferramenta que permite você, não necessariamente sendo um órgão público, mas proceder licitações ali, porque é um canal muito conhecido pelas pessoas. Então, faça as técnicas de avaliação de propostas, né, que é um conhecimento de técnica, de avaliar. Vai ser pelo maior preço, pelo menor preço, vai ser pela qualidade técnica versus a qualidade do preço. Então, isso são tudo técnicas de avaliação. Se vocês um dia estudarem a lei de aquisições do governo, a 8666, vocês vão ver que ela fala bastante sobre isso. Então, eu tenho que ter estimativas aqui, ó, independentes, né, de pessoas que estimam aquilo que é preciso, não seja a estimativa, lógico, do fornecedor, mas aquela que você precisa, e a opinião especializada sobre tudo aquilo que eu vou comprar, se é o melhor caso. Aqui pode ser uma consultoria, tudo. Vou usar de publicidade para publicar a minha necessidade de compras, né, se for o caso, principalmente governamental, para eu conseguir atrair essa quantidade de fornecedores para que venham analisar aquilo que eu preciso e me façam propostas. Utilizar técnicas analíticas, né, para analisar aquilo que está sendo ofertado pelos fornecedores, para que eu decida, então, qual é a compra que eu quero fazer e aqui possa fazer aquelas negociações ali que foram feitas. Tá bom? Então, como são as negociações? Pedir para baixar o preço, pedir para melhorar a qualidade, tudo aquilo que pode ser feito no projeto para beneficiar o projeto e aquele que está efetivamente comprando, que é o cliente do produto ou do serviço. Como você sair desses processos, dessas técnicas e ferramentas, você vai ter, então, quais são os fornecedores que foram selecionados, os acordos para contratação, quais são os calendários de recursos e quando você vai ter dinheiro para pagar, né, os fornecedores, quais são as eventuais solicitações de mudança que eu posso fazer, atualização do plano de gerenciamento de projeto, caso eu tenha tido efetivamente alguma mudança, e atualizações também de documentações de projeto. Aqui eu trouxe um exemplo aqui, né, de uma especificação de serviços, nesse caso. O produto é muito fácil a gente entender, né? Mas aqui, ó, então, uma empresa qualquer lança na internet que ela precisa de quê? De o serviço de telefone fixo comutado, que é o telefone normal, tá certo, da gente, na modalidade de longa distância, é o DDD, através de entroncamento digital, tá? Que é um tipo de rede de telefonia. Então, ele tem o outro, ó, através de a mesma coisa, só que na modalidade local e longa distância também. Tá. A diferença aqui é somente a localidade, tá? Então, ele está pedindo o mesmo objeto, que a gente chama. Quando o serviço tem essa descrição aqui, ó, serviço telefônico, essa descrição aqui é o meu objeto, é o que eu preciso contratar. Aqui é a localidade, a quantidade, ó, de valor fixo e a quantidade de valor móvel. E a quantidade de longa distância. Então é isso que ele precisa. Isso aqui pode ser em minutos, pode ser em segundos, pode ser na tarifação, e aí a gente vai ver como é que é. Ou em reais, isso aqui também. Mas isso aqui normalmente é quantidade. E aí ele fala aqui, ó, dos links. Como é que ele quer os links e as quantidades e velocidades, ó, de 2 MB. Tá? A partir dessa necessidade, aqui, por enquanto, isso aqui, ó, não trata-se de preço, tá? Trata-se do que eu preciso, quais são as quantidades. E aí, o que é que você vai lá no mercado, isso aqui já é outra coisa, tá? Não é a cotação sobre aquilo, mas digamos que fosse. Então, você vai lá no mercado e diz aqui, ó, que o fornecedor 1, que é essa primeira coluna aqui, ó, ele fez o valor, o primeiro lá, de R$ 1.200, o segundo é R$ 5.000, porque é em São Paulo,
e o outro é de R$ 2.000. E aí, de tudo isso, o preço ficou R$ 8.200 que ele está cobrando para prestar esse serviço. Fornecedor 2, mesma coisa, ó, três valores, ficou em R$ 9.600, 650. O outro, que foi a mais alta, ó, ficou em 17.500. Essa aqui já é uma das, com certeza, a descartada. E o preço médio a gente tem, então, dado pela soma dos outros, descartando esse maior preço. Então, aqui ele optou pelo aquele que foi o mais barato, o mais econômico. Por que ele optou pelo mais barato? Porque esse serviço, ele normalmente ele é regulado, tá? Então ele é regulado pela Agência Nacional de Telefonia, ele tem que ser prestado de forma igual por todas as operadoras, então não há um motivo para eu escolher um que seja mais caro do que o outro. Então, nesse caso, a decisão de escolha foi pelo menor preço. Existem outras coisas que podem ser por um preço maior? Existe. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de 10 servidores na minha empresa, servidor físico, tá? Não virtualizado. E aí esses servidores físicos, eles já são da IBM, eu tenho storage, eu comprei eles recentemente, no ano passado, então eu quero fazer ampliação, comprando mais 5 servidores. Esses 5 servidores novos que eu vou fazer, se eu for comprar eles, mesmo que seja mais barato, o servidor em si de um outro fabricante, a quantidade de outros softwares que eu tenho que comprar pode ser que ela seja mais cara no final, a compra total, embora as máquinas em si fossem mais baratas, do que eu somente adicionar o parque do que eu já tenho, apenas as 5 máquinas, e eu já tenho licenças de software que eu já comprei que já posso utilizar. Então, no final, essa decisão ela é técnica, embora as máquinas sejam mais caras, no final o total será melhor para mim. Por quê? Porque vai ter a compatibilidade com tudo que eu já tenho, eu não vou precisar fazer um novo parque ou um espelhamento de parque só para isso. Aqui também, então, chega o momento do que eu estava falando, é a decisão de é, comprar ou fazer. Eu queria que um de vocês aí, eu vou sortear agora, me dissesse, ó, Ana Paula Ferreira. Ana Paula, o que é a decisão de... O que é que você acha que é, tá? Não, eu vou explicar um pouquinho, mas por que que a gente tem que tomar, na hora de realizar um projeto, a decisão de eu vou fazer por conta própria ou é melhor eu contratar? Tá me ouvindo, Ana Paula? Oi, Ana Paula? Escreve no chat, Ana Paula. É, tá difícil, né? Ana Paula, tá viva, Ana Paula? Bom, menos um pontinho. Vamos lá. Vou sortear outra aqui. Deixa eu ver aqui. Reginaldo Araújo, Reginaldo. Tudo bom? Cadê você, Reginaldo? Abre esse microfone e fala, meu nobre. Reginaldo, já lhe vi no chat. Agora fala, meu nobre. Quer que faça a pergunta de novo? E aí, Reginaldo? Vamos lá. Pronto, Reginaldo, olha só, eu estou fazendo um projeto e aí eu tenho então que tomar uma decisão se eu vou fazer o telhado da minha casa eu mesmo, comprando material, ou se eu vou contratar uma pessoa para fazer.
Por que que eu tomo uma decisão dessa? Baseada em quê, normalmente? O que é que você acha? Pode achar, dizer o que você acha mesmo. Não tem problema se estiver certo ou errado a resposta, não. Porque eu quero é que vocês participem, que vocês falem. Maravilha, tá certa a resposta. É, mas tá certa a resposta. Assim, e esse é uma da parte da resposta, tá? Vamos dizer o seguinte, olha só. Pensem o seguinte, se eu sei, mesmo que você, nesse caso, soubesse fazer o telhado, o que a gente tem que notar normalmente no projeto, que aí está certo com a resposta que você deu, se eu estou fazendo um projeto, no que é que eu sou bom nesse projeto? Ah, eu sou bom em fazer o software, em programar. Eu não sou bom em ir lá montar um computador. Por quê? Porque eu só fiz isso uma vez e eu não tenho intimidade com montar o computador do zero. Então é melhor eu ir comprar um computador inteiro que já vem montado, que atenda às minhas necessidades, do que eu simplesmente ir lá, sair montando, comprando placa por placa. E ter essa dor de cabeça de atrasar o projeto não dá certo. Se eu chego lá e tenho um computador que eu pego ele e está num preço adequado, e nesse preço adequado ele me atende, é suficiente, então eu decido comprar. Mas aí existem algumas coisas que a gente tem que levar em conta. Então, por exemplo, vocês conseguem ler essa planilha, porque ela está meio esticada aqui, mas o que é que ela está dizendo aqui na tela? Sim ou não? Beleza, né, Jefferson? Então, olha só. Aqui eu tenho, para o projeto da reforma da casa, ó, pintura de fachada, instalação elétrica e ornamentação do jardim. Então, eu fui lá e fiz o levantamento e eu, lá naquela fase do planejamento, e vi que o custo da mão de obra para eu mesmo fazer, eu somente contratando as pessoas do projeto, ele sai para a pintura da fachada R$ 400 da mão de obra, da instalação R$ 600 e da ornamentação do jardim 750. E aí eu tenho que comprar 250 de material, 80 de material elétrico e R$ 1.020 de material de ornamentação de jardim. Então, no final das contas, eu vejo que meu custo ali, ó, para fazer, ele sai. Vamos somar lá, 650 mais 680 dá 1.330, né? 1.330 mais 1.780 dá 1.500 e... Deixa eu ver, 1.510, né? Vamos lá, 1.510. Então, por exemplo, a minha decisão aqui de fazer da 1.510, perdão, é, da 3.010, aliás. Vamos lá fazer a soma aqui do outro, né? Se eu pegar, ó, a fachada ela é complexa, no risco de eu fazer. E aí eu tenho então que somar que somente se eu contratar a pessoa, vai ficar 600 para fazer, em compensação, o custo de gerenciar essa aquisição é R$ 150 só. Se eu for fazer a instalação elétrica, sai 650 mais 150. E se eu for fazer, então, tem um risco de eu mesmo fazer a ornamentação do jardim, e o risco é ter um atraso no cronograma, mas em compensação é R$ 1.500, né? Que vai sair a ornamentação. Então, você vê que individualmente esses valores, alguns são maiores do que o outro, mas na soma geral, eu tenho que somar eles para tomar uma decisão. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para somar na calculadora, para fazer mais bonito, não errar. Aqui, ó. 650 mais 680 mais 1.780, 3.110, na verdade. Então, 3.110 é o custo aqui para eu fazer essa primeira coluninha verde aqui, ó.
a soma todinha dessa coluna verde aqui dá 3.110. Ora, vamos então lá somar 750 mais 800 mais 1.500. Então, ó, deu 3.050 para comprar. Então, essa diferença de R$ 60, vocês acham que ela é substancial para eu decidir para comprar tudo pronto, contratar o serviço todo pronto, do que eu aqui decidir fazer? O que é que vocês acham que é melhor nesse caso? Comprar é mais barato, R$ 60 mais barato do que o custo total de fazer. O que é que podem colocar aí no chat? O que é que vocês acham que é melhor nesse caso? Isso. E lembre-se que então comprar parece ser o melhor, né? Eu também nesse momento essa é uma decisão que na verdade não quer dizer que é só por causa dos R$ 60 que você vai deixar de fazer ou comprar, sabe? Mas ela vai ajudar a você ver que comprar é melhor nesse caso, porque é mais barato. E também, se você ela diminui os riscos, né? Porque vocês vejam que eu tenho aqui, ó, dois riscos associados. Mesmo que para instalação elétrica, aparentemente eu não tenho risco, eu tenho um risco ó, da fachada ela é complexa, o impacto na qualidade dela pode ser grande, né? Por falta de minha experiência com fachada especificamente. Assim como também no caso de ornamentação do jardim, se eu não tenho a mão de obra especializada, ó, eu posso atrasar o cronograma todinho. Então, já que eu estou sinalizando esses problemas e ainda assim é R$ 60 mais barato, é certeza aqui que eu tenho que comprar. Mas aí eu pergunto a vocês, e se fosse R$ 60 mais caro comprar? Vocês ainda assim comprariam nesse caso? Ou vocês iriam fazer? Então, pois é, Lucas, se você for pedreiro, fica mais barato ainda, né? Mas o problema é que quando a gente já levanta na tabela aquele risco ali, você pensa que num projeto que você está gastando 3 mil por volta de 3.100 reais, né? E aí você pensa que você vai fazer um negócio do qual você não é especialista e você pode errar e ficar muito feio, vale a pena, nesse caso, até mesmo comprar mais caro. Até mesmo comprar R$ 60, R$ 100 mais caro. Mas todos esses critérios, eles serão elaborados pela equipe de projeto. Entendeu? Então, isso é o que vocês devem levar em conta sempre numa decisão de comprar ou fazer. Todo mundo entendeu direitinho esse conceito? Digam sim no zap, ó. Sim. Beleza. Então, aqui, ó, alguns critérios, algumas coisas que nesse gráfico aqui, né, a gente pode entender o que é que nos leva a comprar, a fazer uma parte, ter uma parceria para fazer, ou até mesmo fabricar algo mesmo, fazer sozinho, sem precisar comprar nada de ninguém. Então você tem a vantagem de fabricar, que é o quê? Normalmente quando você fabrica, você pode ter o custo mais baixo de alguma coisa. Não é sempre verdade isso, tá? Mas pode ser que o custo seja mais baixo. Se você está dedicando muito alto padrão àquilo que você está fazendo, você pode ter também uma qualidade superior, se você fizer e não um terceiro, e não um terceirizado, como a gente diz. Você pode fazer a gestão de você fazer o negócio também, eventualmente, pode ser mais fácil do que você gerenciar uma contratação. A contratação, ela dá muitos problemas, pessoal. Somente quando é aquela que você compra e o cara entrega na sua casa, não tem mais nada, essa é a contratação mais fácil. Mas, por exemplo, uma contratação de você tem um produto e ele também tem o serviço de instalação, do dia, do agendamento, tudo que pode dar errado, problemas acontecem e vão acontecer sempre. Você tem que conseguir no projeto conseguir contornar isso. E aí também, principalmente essa última aqui, ó, que é características únicas, é uma vantagem de fabricar. Se você vai fazer um negócio que não existe,
e ele é uma característica única, só você vai fazer aquilo para você usar, então é seu mesmo, é você quem tem que fazer. Já no lado contrário aqui, ó, qual é o problema aqui os riscos, né, que você tem para a decisão de comprar? Então, é a capacidade do porte do fornecedor, outsourcing é terceirização, e o conhecimento técnico do comprador. Então, quanto mais esse gráfico aqui, né, tiver embaixo, você sabe que a demanda é de baixo controle, então é melhor você comprar. O que é uma demanda de baixo controle? Você não precisa se preocupar tanto. Você sabe que existe aquele produto no mercado ou aquele serviço, ele é um serviço relativamente utilizado, as pessoas não precisam inventar nada da roda, então é só você ir lá e fazer a contratação e sabe que tudo vai dar certo. Então, quando ele tem a demanda baixa por controle, compre. É mais fácil você comprar. Quando você tem uma demanda média, moderada, então é melhor você estabelecer parcerias. Ou pode ser que você, para montar um carro, por exemplo, você não vai fazer tudo. Você pode contratar a porta de um fornecedor, ou a lataria de outro, você pode os faróis de outro, e aí o motor, que é aquilo principal, é feito por você, entendeu? Então, isso gera parcerias, que é você faz uma parte e o outro faz outra parte. E quando aquilo é único mesmo, com essas, né, características aqui, ó, a característica única é muito alta, então é você mesmo quem vai fabricar. Não tem como eu comprar. Se eu for comprar, sai muito mais caro do que eu fabricar. Bom, eu vou manter essa imagem para não ficar com a imagem preta. Ah, não, perdão, vou tirar o slide aqui um pouquinho, aí eu fico só com o meu rosto aqui na apresentação. Esses momentos finais. Então, pessoal, bom, espero que vocês estejam me vendo direitinho aí. Como experiências, né, eu queria relatar para vocês algumas experiências. Eu participei já na minha vida, trabalhando em 12 anos, que eu trabalhei especificamente com informática, e antes desses 12 anos, eu trabalhei mais 7 anos com telecomunicações. Eu trabalhei nas empresas, né, na Oi, né, que hoje é Oi, mas na minha época era Brasil Telecom, lá em Ji-Paraná, especificamente dando manutenção nas centrais de comutação fixa, que a gente chama, que são as centrais de telefonia, central trânsito, central local. Então eu dava manutenção em todas aquelas cidades, de Ouro Preto, Alvorada, Ji-Paraná. E então eu tinha que ir ali cuidar de todas aquelas centrais junto com outros técnicos que trabalhavam comigo. Lá, o projeto mais importante que foi no começo da minha carreira, que eu participei, foi quando houve a mudança de dígitos no sistema nacional, né? E principalmente em Rondônia. Quando começou o telefone, antigamente ele tinha, aqui em Porto Velho, por exemplo, era 222, em Guajará era 541, e aí a gente teve que adicionar, dada a escassez de números que estava começando a se formar, e de prefixos, a gente teve que adicionar o 3 na frente dos números, para eles passarem a ter um prefixo com 4 dígitos. No caso do celular, esse eu não participei, porque eu já trabalhava na área de energia, né, na Eletrobras, mas houve ainda o acréscimo de mais um 9 na frente, né? Vocês devem ter visto, devem ter acompanhado na época essa mudança. Eu creio que vocês já tinham talvez até celular, não sei. Então, esse projeto, ele foi muito importante para mim, porque esse projeto ali junto, né, na Brasil Telecom, ela fez uma contratação, ela fez um outsourcing exclusivamente de pessoas que eram especialistas dedicados, né, às tecnologias de cada central, que eles vinham com arquivos de texto que eram arquivos de comando para fazer as mudanças nas centrais. Mas é lógico que ainda assim eles precisavam sempre da ajuda de quem trabalha localmente, porque quem trabalha localmente é quem conhece os meandros, é quem conhece direitinho o que é que funciona cada central. Então eu ajudei bastante lá. Quando a gente foi revisar, a gente viu que tinha alguns problemas e tinha que revisar, na verdade, milhões de linhas de forma automática. A gente usou uma forma de automação de texto lá naquela época. E aí tivemos o sucesso, depois de fazer essa revisão, que Rondônia foi, até a época que Rondônia fez a mudança, Rondônia foi o que teve 73% de completamento de chamada. Rondônia foi o segundo melhor do Brasil.
ela só perdeu para o Paraná. Paraná foi o primeiro de completamento e Rondônia foi o segundo. Isso porque toda a equipe, todos os técnicos, nós trabalhamos juntos com as empresas contratadas para que tudo saísse da melhor forma possível. E não é à toa que pôde ser visto, né? Então, que ficamos no segundo lugar. Esse foi muito interessante, esse projeto. Na minha vida foi o primeiro, né? É um dos xodós, né? Assim que é o primeiro. A partir daí, quando eu fui trabalhar lá na Eletrobras, eu trabalhei durante 3 anos como desenvolvedor, né? Como dev. E aí eu trabalhei no projeto de instalação da nota fiscal eletrônica lá na Eletrobras. Então existia já um software chamado Sismat lá, e aí a gente fez o desenvolvimento da parte de nota fiscal eletrônica, conversando com os vários sistemas das receitas estaduais e federais para emitir nota fiscal eletrônica. Esse projeto foi muito interessante. Tive a oportunidade de aprender programação bem nessa época, e aí conseguimos, pasmem, inclusive primeiro do que a própria Eletrobras lá no final, a gente conseguiu desenvolver primeiro essa integração de software do que a própria Eletrobras mãe. Por quê? Porque lá nós mesmos desenvolvemos, entendeu? E a Eletrobras mãe, ela dependia de um sistema contratado de um grande fornecedor. E aí o grande fornecedor demorou um pouco mais e aí nós conseguimos então completar primeiro. Mas no final todos conseguiram, né? Obviamente, hoje todos funcionam direitinho. A partir daí, então, lá também na Eletrobras, eu participei de um projeto de pesquisa junto com o laboratório Inmetro e o CGTI, se não me engano, salvo engano o nome, e que eles desenvolveram, né? Eu fui gerente de projeto lá da Eletrobras, e eles desenvolveram várias tecnologias na área de pesquisa, né? Da parte de eletricidade, de informatização, de segurança cibernética do medidor de energia elétrica, para que ele tenha, né, no final se desenvolva um chip. Foi uma patente, inclusive, né, que está sendo até hoje, foi depositado como patente, e estão aguardando até hoje que essa patente ela seja desenvolvida, que ela seja finalmente reconhecida, que é para você não ter invasão, ou pelo menos se dificulte, né, a invasão da informação dos medidores elétricos que podem ser acessados à distância, para fazer corte, fazer leitura e tudo. Então, essa tecnologia foi feita, pesquisada aqui no Brasil pela gente. Esse projeto, ele ganhou a maior, desculpa aí pessoal, os cachorros latindo, ele ganhou a maior nota da região norte, aqui no Brasil. Ele recebeu nota 4,5 de 5. Então ele foi um dos melhores projetos avaliados que a Eletrobras aqui na região norte teve. Só desculpa um pouquinho, pessoal. Pronto, voltei aqui, viu, pessoal? Só continuando, então, esse projeto de segurança cibernética, ele teve nota 4,5, que valendo até 5, né? E ela até hoje é considerada um dos melhores projetos aqui da região norte. Dentro também da Eletrobras, nós instalamos, né? Fizemos renovação de data center, instalamos segurança junto com os profissionais. Eu era nessa época apenas gerente, né? Os executores do projeto, elaboradores do projeto, era o pessoal da equipe, obviamente, que eles que desenvolviam, né? Que faziam o projeto e o plano para ampliar o data center, para, né, criar um novo data center. E houve, então, vários projetos nesse sentido. Foi uma época muito boa, de muito aprendizado mesmo, assim, a gente vê tudo que dá certo, tudo que tem um probleminha ou outro, mas que a gente consegue resolver através da tecnologia, através dos processos e das pessoas.
e aí você vê o quanto é interessante participar de um projeto. E aquela sensação, houve algumas pessoas que disseram, ó, no começo, em um dos relatórios lá que eu já recebi, no começo parecia que nada estava fazendo sentido e ia dar certo, mas conforme a gente começa a fazer o projeto e vai, aí sim a gente começa a ver se materializando, aparecendo os resultados, né? Aparecendo aquilo que a gente quer fazer. E fazer projeto é isso, na verdade. A gente começa com uma expectativa de, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? E aí, no final, com a sua dedicação, com o seu esforço, sempre prestando muita atenção em aprender tudo aquilo que está, né, sendo visto, e depois do aprendizado aplicar bem aquilo a fundo, você vê que os projetos são coisas muito importantes nas nossas vidas, a participação dele. Houve problemas? Houve. E aí, problemas de quê, normalmente? Falhas de comunicação. Minha gente, num projeto, quem não se comunica, como dizia o grande comunicador do Brasil, né, Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então, sempre que a gente não enviava um e-mail ou não informava algo que estava acontecendo, e aí demorava, a gente tinha atraso de projetos, por exemplo. Problemas externos, aqueles que eu não tenho controle sobre eles, como, por exemplo, uma greve. Nossa, como aconteceu em tantos projetos de serem atrasados por greve. Por quê? Embora a Eletrobras, naquela época, já era uma empresa, né? Ela era uma empresa estatal na época em que eu trabalhei. Então havia greve. Hoje em dia pode haver na Energisa? Pode, mas é mais difícil, porque ela é uma empresa privada. A gente está vendo aí greves no Correio agora, né? E o que mais de falhas, assim? Também, por exemplo, de você verificar que você fez a aquisição, fez uma determinada compra, e no próprio tempo de instalação que você está fazendo, dali a um ano, isso acontece até mesmo com o celular da gente também, você vê que tudo aquilo que você planejou e tudo, ao final da instalação você já tem o seu equipamento já de uma geração atrás, ou seja, já surgiu um mais novo, né? Então, sempre isso acontece também, porque o projeto demora às vezes um ano, 2 anos. Então, quando você no final instalou e está tudo bonito, já tem outro no mercado, na verdade. Mas isso é normal e você tem que viver com isso mesmo e usufruir tudo aquilo da tecnologia que você tem em mãos para poder fazer o melhor. E basicamente são esses tipos de problemas que ele acontece. Eu diria a vocês que na minha experiência em todos esses projetos, a comunicação é fundamental. É fundamental, assim, é a primeira coisa. A outra é a gerência de recursos humanos. Se você não consegue tratar bem as pessoas que estão envolvidas no projeto, o projeto tende a não funcionar tão bem. Tá? Como? Por exemplo, se você não está propiciando um clima de bom entendimento entre as pessoas que estão participando do projeto, faz somente um clima de concorrência, competição e tudo, a tendência é tudo isso chegar em um momento crítico. E às vezes não é aquilo que você quer. Você quer, na verdade, pessoas colaborativas, cooperativas, né? Então é melhor você promover um ambiente sempre de aprendizado, de crescimento, de recompensa, e que essas recompensas sejam baseadas nos esforços, na competência, na capacidade das pessoas. Então, essas são então as experiências que eu gostaria de passar para vocês, deixar para vocês. Eu acho que vocês têm aí um futuro. O Brasil é de vocês e o mundo. Quem sabe quantos de vocês até irão para o mundo, né? Além do Brasil. E aí vocês poderão fazer muitos, muitos projetos para desenvolver o estado de Rondônia, desenvolver o Brasil e principalmente desenvolver Guajará-Mirim. Isso é o sonho nosso como professor, que isso tudo se materialize, que isso tudo aconteça na verdade, tá bom? Gostaria então agora de que vocês me dissessem dúvidas que vocês têm em relação à entrega do relatório, em relação à entrega do vídeo. Existe ou paira alguma dúvida ainda sobre isso? Dia limite dia 19, sábado até meia-noite. A entrega é até sábado, tanto do relatório quanto do
do vídeo. Eu vou lá corrigir a data lá na entrega, né? Porque eu tenho que fazer isso na configuração, senão o meia-noite de hoje bloqueia. Aí assim que eu sair daqui da reunião, já faço lá. Sim, no relatório bota o nome das duas pessoas, mas cada um faz um relatório individual. Bom, se você teve o mesmo projeto, projeto da outra pessoa, Silvia, da sua dupla, os relatórios serão parecidos. Mas eu quero que cada um dê sua impressão pessoal, tá? Por isso que eu quero um relatório individual nesse caso. Vamos lá, digam mais aí, façam mais perguntas. Tudo ok, então, pessoal? Não há mais dúvidas, então, não havendo mais dúvida e nada mais havendo a tratar, encerro essa aula de hoje. Opa, sim, o relatório é individual, tá? A dupla é o vídeo, né, que vai fazer só um vídeo, mas viu, Cass? A dupla é somente para o vídeo, e foi para o projeto lá. Agora, o relatório é individual. Maravilha, então, ó. Agora, então, finalmente. Não, o vídeo pode mandar só um, tá, Viviane? Se manda somente um do link que como vocês já fizeram lá o trabalho, eu sei que são os dois, eu entendo o vídeo pelos dois. Diz, Ângelo, qual foi a pergunta? Eu não vi aqui. Não, viu, Ângelo, se você tiver com o relatório pronto hoje, pode entregar hoje, não tem problema não. Mas você tem a data até sábado, eu estendi também a do relatório, tá até sábado lá, até meia-noite de sábado, tá bom? Beleza, Ângelo? Mais dúvidas, pessoal? Tenho três cachorros aqui. Eles fizeram um barulho muito grande hoje, né? É porque uma pessoa bateu na porta. Bom, então tá bom, pessoal. Nada mais a ver a tratar na nossa aula. Encerro nossa aula. E hoje, então, encerra-se o módulo, tá? E aí eu divulgo até no mais tardar segunda-feira quem tem que fazer até quinta-feira. Dica já. Quem não entregou e não fez até sábado, a recuperação vai ser mais um dia para fazer. O que é ruim disso? É que fica como recuperação. Mas aí e aí não vai ter outra data não, vai ser na quinta-feira mesmo até meia-noite, tá? E aí vocês vão ter até meia-noite de quinta-feira para fazer o trabalho. E a gente vai ter a aula da recuperação de pelo menos 30 minutos para eu revisar uma boa parte, além de vocês terem que botar o vídeo naquele dia, tá? Então até quinta-feira que vem também é possível vocês entregarem o vídeo, mas já como recuperação. Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião e agradeço a vocês pela participação. Muito obrigado, um abraço a todos.